Senão depois o Zoom vai desligar, né? Vamos lá, vamos ver a Parashá dessa semana, Parashat Vaishlach. Recorda, Júlia, Vaishlach? Júlio? Vamos lá. Parashat Vaishlach Yaakov Malachim. A história conta que Yaakov, depois que ele esteve na casa de Lavan durante 20 anos, tá? Ele, na verdade, ele já está fugindo do irmão dele, lá desde a brachá que Yitzhak deu para ele. Ele está já 34 anos sem ver o irmão dele, o irmão gêmeo Esav, e agora ele está voltando para Israel. E a primeira coisa que vai acontecer é o encontro dele com o irmão dele, Esav. Então ele manda emissários, tem alguns que falam que eram malachim, que eram anjos mesmos, tem outros que falam que ele mandou emissários, enfim, mandou emissários para ver como que estava o irmão. E aí eles retornam e eles falam, olha, ele está com 400 homens junto com ele. Quer dizer, ele está vindo para se vingar. E ele tem que tomar um cuidado. E aí, isso que está escrito na Parashá, Chuva Malachim, e voltaram os anjos ou os emissários, ele Yaakov para Yaakov, Lemor, dizendo, Banu elachicha el Esav, nós chegamos até o seu irmão, o Esav, Gamolech likratcha, ele está vindo encontrar você. Ve'arba meot ishimoi, tem 400 homens com ele. E aí, como continua a Parashá? Isso que é interessante, que é o que nós vamos falar hoje. Vairá Yaakov meod vayetzerlo. Yaakov, vairá, ele ficou com medo, ele temeu muito, não foi só um temor qualquer. Vairá Yaakov meod, ele temeu muito. Vayetzerlo. E ele ficou incomodado, isso trouxe um certo incômodo a ele. Tá? Então, nós vemos aqui essa história. E no final, o que acontece? Acontece que eles estão indo para o encontro. Yaakov, ele reza para Hashem. Olha, Atzileni na miad, Esav miad achim, por favor, me salve da mão do meu irmão. Ele também se prepara dando presentes para o irmão para ver se ele pelo menos se acalma. E a terceira coisa que ele se prepara, ele divide o acampamento, quer dizer, todos os filhos e as esposas em 2 acampamentos. Ele se prepara, se caso tiver uma guerra, ele falou, bom, se ele vier para um acampamento e exterminar um acampamento, ainda tem o outro que pode fugir. Quer dizer, ele se prepara para uma guerra. Então, três coisas que ele se prepara para esse encontro. No final está escrito que esses 400 homens, quando eles estavam vindo e eles viram a face de Yaakov, eles ficaram com medo, não sei o que aconteceu lá, eles fugiram. Eles acabaram fugindo e depois eles... E aí, quando eles se encontraram, eles se abraçaram e está escrito que ele deu um beijo, o Esav. Então, tem 2 explicações. Aqui o beijo, na verdade, uma explicação fala que ele queria morder e matar o Yaakov, mas Hashem protegeu o pescoço de Yaakov. E tem outra opinião que fala que realmente ele fez tchuvá, ele se arrependeu quando ele viu o irmão, e ele realmente falou, vamos parar com isso, não vamos mais brigar. Há 2 explicações. Mas a pergunta que eu tenho hoje aqui é uma pergunta que, na verdade, eu vou trazer um midrash que fala sobre essa ocasião. Só antes de trazer o midrash, eu queria só
lembrar uma coisa que, na verdade, está mais para frente. Está escrito que o Moshe ele estava... quando ele foi num dia lá, ele saiu, ele era um jovenzinho, ele saiu lá no Egito, né, para ver como que estava, e aí ele viu um egípcio batendo num judeu. Então, ele olhou de um lado, olhou de outro, viu que não tinha ninguém observando, e ele, assim, o Midrash conta que ele falou umas palavras no ouvido desse egípcio, e o que aconteceu com ele? Morreu. Na mesma hora, ele morreu e foi enterrado ali mesmo. E ninguém, aparentemente, parece que ninguém ficou sabendo de nada. O que acontece no dia seguinte? 2 judeus estavam brigando, tá? E aí o Moshe chegou e falou, olha, por que vocês estão brigando? Aí está falando, o que você vai? Você também vai nos matar? Você também vai fazer alguma coisa contra nós? Por isso você está vindo falar? Aí Moshe, ele ficou sabendo que já estão sabendo que ele matou um egípcio, então ele fica com medo e ele foge do Egito, tá? Essas são, na verdade, outra história de temor, de medo. E sobre isso, o Midrash Bereshit Rabba, ele fala, Shnei Benei Adam, 2 pessoas, Iftichana Kadosh Baruch Hu Venitiaru. Eles confiavam em Hashem, mas mesmo assim temeram. Abachur shebe'avot ve'abachur shebanevim. O preferível dos nossos patriarcas e o preferível entre todos os profetas que nós tivemos. Abachur shebe'avot, o preferido dos patriarcas é Yaakov. Estou trazendo aqui a linguagem do Midrash. Ve'amar lo HaKadosh Baruch Hu ve'inei anochi imcha. E Hashem falou para ele, olha, eu estou com você. Desde o começo ele falou, eu estou com você. Hashem já prometeu para ele. O Besov nitiare, mas no final, o que aconteceu? Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Shenemar, que está escrito, Vairá Yaakov. Yaakov ficou com medo, é o que nós falamos aqui na nossa parashá. E a Bachur Shebenevim, e o preferível entre os profetas, Zé Moshe, é Moshe. Ve'amar lo HaKadosh Baruch Hu, Hashem falou para ele que não se preocupa, vai lá para o Egito que eu vou estar com você. E o Levassov, no final, ele ficou com temor, ele temeu. Shenemar vayomer Hashem el Moshe al tiraoto. Como falou, como está dito, e Hashem disse para Moshe, não tema ele. Ve'en omrim al tira, ela lemi shemitiare. E já que Hashem falou isso, não tema, por que Hashem precisou falar? Porque ele estava com medo, senão Hashem não ia precisar falar. Então ele ficou com medo. Perush Yafet Torah Shlem. E tem sobre esse Midrash, tem um Perush Yafet, chamado Yafet Torah, que ele fala, Lemai Nafkemina, para que o Midrash trouxe isso? Óbvio, nós sabemos, é só ler nos textos, nós vamos ver que eles tiveram medo. E outra coisa que aqui, ele trouxe a linguagem, 2 Benei Adam. 2, na verdade, assim, em português, falando, 2... como se diz? Não 2 fulanos. 2 pessoas, assim, mas de uma forma não especial, né? E nós estamos falando aqui de pessoas muito queridas, os melhores que tem, né? E a linguagem era o quê? 2 pessoas. Elaratzalomar, então aqui a explicação do Midrash fala, só queria dizer shnehem levadam nimtza bahem davar ze achet. Na verdade, nesses 2 se encontrou uma coisa errada. Eles erraram. Muito mais para alguém que já foi prometido para ele, não tema, Hashem vai estar com você. Para dizer que, porque está escrito assim, porque apesar que eles eram os melhores, o melhor entre os patriarcas, o melhor entre os profetas, mas nesse caso eles viraram pessoas simples, tá?
E é essa a nossa questão de hoje. Tá? Temor, medos. Na verdade, quem criou foi Hashem. Hashem criou os temores. E realmente é uma coisa que nos protege, o temor. Imagina, nós estamos agora na época do Covid. Se nós não tivéssemos medo, o que ia acontecer? Não íamos sair de casa, nós íamos sair de casa, não vai acontecer nada comigo, não iria me proteger com máscara, não ia estar nem aí se eu não tivesse um temor, um medo. O medo me faz a proteção. O problema aqui é quando é demasiado. Tenho medo de pegar um avião. Eu tenho medo de sair na rua. Eu tenho temores, tá? O temor nós temos, Hashem fez assim, nós somos seres humanos, tudo bem. Mas existe o demasiado. E aqui nós temos que aprender que como nós podemos nos livrarmos desse tipo de temor. Essa é a questão de hoje. Porque, inclusive, no Yaakov e Moshe, que eram grandes, imagina, eles tiveram temores. Tudo bem? São seres humanos, não são? Mas o Midrash fala, eles tinham a promessa de Hashem, mesmo assim, porque eles tiveram temores. Ainda mais na nossa paraxá, Yaakov. Yaakov estava com medo de quem? De Esav. Quem era Esav? Por que ele tinha medo? Porque ele conhecia o Esav. Quem era o Esav? Se nós irmos um pouquinho para trás, nós vemos quando eles fizeram o negócio da Bechorá, da primogenitude, o que aconteceu? É escrito que Esav chegou para ele com fome. Estava ali, estava que nem não sei o que, ele estava, na verdade, cheio de sangue. Por quê? O Midrash conta que naquele dia ele conseguiu uma roupa, a roupa que Hashem deu para Adam Arishon, o Adão, primeiro homem. Aquela roupa. Por quê? Essa roupa foi passando de Adam, depois foi para Shet, depois foi para Noach, Shem, e de alguma forma chegou para Nimrod. Nimrod, ele era um idólatra, mas chegou para ele. Nimrod, ele colocava essa roupa, uma roupa feita por Hashem, os animais caíam na frente dele. Tá? Então, todo mundo tinha medo do Nimrod. Agora, Esav, ele não tinha medo. E ele foi naquele dia e matou o Nimrod. E pegou a roupa. Realmente uma roupa especial, boa para caçar. Tá? Porque todo mundo ficava com medo, os animais, eles tinham uma percepção. Eles ficavam com medo. E aí, o Júlio está perguntando, a culpa de Yaakov de enganar Esav levou ao temor exagerado? Não entendi a pergunta. Você não quer abrir o áudio, se você puder? Hein, Júlio? A culpa de Yaakov... Sim, não, por ele ter enganado o Esav, ele ficou culpado e por isso teve medo. Bom, vamos chegar lá. Boa, já entendi sua pergunta. Nós vamos chegar porque ele teve medo de Esav. Mas aqui nós estamos ainda um pouquinho antes, que, na verdade, nós estamos analisando todas as coisas, nós vamos ver por que Yaakov ele ficou com medo. Na verdade, assim, de enganar Esav não, porque é a mãe dele que mandou, tá bom? Mas nós vamos ver por que ele tinha um medo de Esav em si, tá bom? Já nós vamos ver, vamos só terminar esse ponto aqui e já vamos falar sobre isso. Então, Yaakov, ele o que acontece aí foi que ele estava fazendo o prato de lentilha, né? E aí ele acabaram vendendo, né? Ele chegou com fome e acabou vendendo. Mas o Yaakov, ele presenciou tudo isso. Quer dizer, ele presenciou, viu ele vindo cheio de sangue de ser humano. O que o Esav falou naquela ocasião? Ele falou, vou pegar aqui as palavras, ele falou assim,
Anochi olech lamut, eu vou morrer. Velá mazeli a bechorá, para que eu preciso da primogenitude? O que ele falou aqui? Eu vou morrer. Quando ele viu que ele matou uma pessoa, ele viu que a vida acabou. Ele perdeu, ele próprio ficou vazio e perdeu o sentido da vida. O que acontece com bandidos, por aí, assassinos? Eles começam a matar. Eles saem de casa, eles sabem que talvez eles não vão voltar. Mas eles não estão preocupados com isso. Por quê? Porque eles já viram a morte na frente deles, eles falam, tá bom, o dia que eu morrer, eu sei como que é a morte. Eu já presenciei a morte. Sei que a vida não tem tanto valor assim. Então, isso que ele falou, para que eu preciso dar Bechorá? Eu vou morrer um dia. Assim que Esav trouxe. E aí, Yaakov, ele conhecia muito bem que Esav não estava nem aí para a vida, não estava, ele vem e mata, criança, o que for. Então, Yaakov, ele ficou com medo. Tem uma outra coisa que o Júlio já começou a falar, mas não é bem isso. Está escrito na Parashá de hoje, quando eu falo que ele temeu, só vou voltar à linguagem, Vairá Yaakov meod vayetzer lo. Yaakov ficou com muito medo e ele ficou incomodado. Olha aqui, olha o que ele falou, Yaakov. Ele ficou com medo. Yaakov, o que quer dizer? Não tinha só me colocar nos lugares. Ele temeu Hashem, na verdade. Por quê? Porque ele chegou e falou, eu não fiz o que se deve fazer. Eu não temi o que a Torá me mandou temer. Quem a Torá mandou temer? Os pais. Os pais. Ish imov ve'aviv tirau. Nós temos que temer os pais. Assim está escrito na Torá. Isso eu não cumpri. Porque eu estou 34 anos fugindo da casa do meu pai. Eu fugi do Esav e eu não estou na casa do meu pai. Enquanto isso, Esav, contrário, ele está lá na casa do pai. E nós sabemos que o respeito ao pai era enorme de Esav. Esav, ele tinha, assim, um respeito muito grande. Tanto que essas roupas, essa roupa que ele roubou, que era de Hashem, tá certo? Quando ele viu, ele queria usar para quê? Para poder caçar, porque os animais caíam com essa roupa. Ele não usou uma vez para caçar. Ele falou, essa roupa especial eu vou usar só para ver o meu pai. Eu vou usar ela só quando eu for na presença do meu pai, eu vou me vestir bem para ver ele. Então nós vemos aqui que enquanto Yaakov estava fugindo, Esav continuava ali respeitando e dando todo o apoio que o pai precisava. Ele respeitou, ele temeu o pai. Enquanto que Yaakov estava fora. Ele falou, talvez acabaram os meus méritos. Sabe, tem mais mérito do que eu. É isso que ele temeu. E depois está escrito, Vayetze. E ele sofreu, ele ficou incomodado, sofreu. Por quê? Porque ele fez uma coisa que nós falamos na semana passada, ele casou com 2 irmãs. E nós já vimos o porquê precisava casar com as 2 irmãs. Não vamos entrar aqui no caso, quem quiser ver a aula da semana passada, está lá no YouTube. Eu não sei colocar aqui em cima a descrição, o negócio para ir lá para a semana passada. Mas é só ver. Lá, o que acontece? Por que não pode... A Torá fala, por que não pode casar com 2 irmãs? Porque 2 irmãs, elas são amigas. Quando você casa com 2 irmãs, você faz elas serem inimigas. Você faz elas sofrerem. Tá certo? Então, é isso que ele falou. Eu não tenho mais mérito, Jacob falou. Eu não tenho mais mérito para poder... como se diz? Para Hashem me proteger. Então, agora eu estou na mão do meu irmão, Esav. Foi isso que ele teve o medo, tá? Por isso que veio esse medo de Yaakov. Mas o Midrash, como nós já vimos agora, ele não deveria temer. Não deveria temer de jeito nenhum. Um minutinho só.
Só ver aqui. Está escrito... Tá bom, é isso que nós falamos. Muito bem. Para poder ver qual foi o erro dos dois e entender como que a Torá ela nos ensina a não temer. Na verdade, não temer nada, nada mesmo. Então, eu queria, antes disso, antecipar com uma história. Nós temos na organização Chabad, nós temos uma coisa chamada Merkos Shlichus. O que é isso? São jovens, tá? Que estão ainda estudando, mas são mais velhos, e eles são mandados pelo escritório central de Chabad nos Estados Unidos. Eles são mandados para vários lugares no mundo, lugares que ou que o rabino, o shaliach daquele lugar precisa de um apoio. Então eles ficam lá 1 mês, 2 meses com o shaliach, 1 mês, ou são lugares que não tem Beit Chabad naquele lugar, porque, enfim, talvez é um lugar pequeno, não tem tanta comunidade, mas eles vão lá para fazer um trabalho de 1 mês, aproximar os judeus, reunir eles e depois voltam para Yeshiva. Tá? Então, a história acontece na Califórnia, e era um lugar que não tinha Beit Chabad, e tem um parque lá famoso, não me lembro o nome, e esses eram 2 bachurim, 2 jovens que iam para esse parque. E o que eles iam ficar fazendo? Um parque famoso, então iam passar muitos judeus, né? Que nem os nossos parques aqui, dependendo que parque talvez vão ter, né? Judeus, talvez no Ibirapuera, em São Paulo, você vai achar judeus, mas não é uma coisa assim. Mas nos Estados Unidos nós encontramos bastante judeus e assim eles iam montar uma mesinha e iam ficar colocando tefilim lá. E eles ligaram para um rabino próximo de lá e eles falaram, olha, nós estamos indo lá e nós queremos saber, talvez você tenha algum conselho, alguém para visitar. Ele falou, olha, ficam lá no parque, mas tem ele mora do lado do parque, um grande advogado, ele muito famoso, ele é judeu, ele não vem em sinagoga, não participa da comunidade, mas quem sabe vocês podem falar, tá bom. O que acontece? Eles decidiram ir primeiro lá, falaram, vamos pegar ele cedinho, tá? Ainda ele vai estar em casa, 8 da manhã, e depois que nós conversarmos com ele, nós vamos para o parque. Tá bom? Eles foram para lá, eles foram bem recebidos, né? Eles falaram, puxa, nunca tivemos a presença de rabinos, na verdade, nunca tivemos contato com pessoas assim, com barba e chapéu. Bem, eles ficaram lá conversando um pouco. Daqui a pouco os jovens viram que ele queria falar alguma coisa, esse advogado, mas ele não falava, ele estava meio incomodado. Até que no final ele falou, olha, não sei se eu deveria falar ou não, mas eu não gosto de vocês. Aí eles falaram, poxa, você nunca teve contato com rabinos, com barbudo e etc. O que você não gosta de nós? Aí ele falou, olha, é que minha filha, ela foi estudar numa universidade na América, uma universidade boa, e lá na universidade ela conheceu um rabino que estava lá, e ela começou a se aproximar, ela fez tchuvá, e hoje em dia ela é religiosa, mas desde que ela ficou religiosa, por alguns motivos, provavelmente de filosofia não batia, nós não conversamos mais. Eu sei que tem meus netos lá, e nós não temos contato, única filha, únicos netos que eu tenho e não tenho contato. Aí eles começaram a conversar com ele, falando, olha, é importante a família, a aproximação, e falaram sobre alma, e etc. Falaram um monte de coisa, ele ficou até impressionado com as coisas que os bachurim falaram. No final, eles colocaram tefilim, mas eles saíram de lá
1h30 da tarde. Quer dizer, ficaram e saíram 1h30 da tarde. Bom, eles falaram, vamos lá para o parque agora. Quando chegaram no parque, o parque estava fechado, porque teve um problema, teve um problema, o parque foi fechado. Eles falam, puxa, ficamos aqui a manhã inteira e etc., viemos para cá, parece que foi à toa que viemos, né? Para colocar um tefilim, era melhor ter ficado no parque, teríamos colocado talvez 100 tefilim. E assim os bachurim sentiram. Meio ano depois, eles estavam sentados em Nova York, esses bachurim, e estava tendo um farbrengen, nós temos mais 10 minutos aí, estava tendo um farbrengen, uma reunião hassídica, e tinha um rabino que começou a falar. Ele falou, olha, eu sou eu sou um shaliach, eu sou um emissário do Rebbe lá em Pittsburgh, e eu trabalho com muitos jovens, casais que fizeram tshuva, estão seguindo o judaísmo mais forte. Tem uma menina lá, ele começa a falar, tem uma menina que fez tshuva, e o pai dela é um grande advogado, imagina, os jovens estavam lá, e ela se desligou do pai. E ela não estava gostando disso, por isso ela escreveu uma carta para o Rebbe, falando que ela queria reatar a relação com o pai. E em poucos dias, quer dizer, ninguém sabia disso, ela escreveu a carta para o Rebbe e pronto. Poucos dias, depois de alguns dias, o pai dela liga e começa a conversar com ela e reatam essa relação deles. Quer dizer, ninguém sabia dessa história. Só quem sabia, quem viu lá, os bachurim que estavam lá, eles já ligaram, né, com a história. Então, o que eu queria com essa história? Mostrar como que Hashem, ele reúne as coisas, ele organiza. Parece que que Hashem tem a ver, que ele está ligando para as minhas pequenas coisas? Sim, ele está organizando tudo. Não temos o que temer. Tá, tudo que está acontecendo tem que acontecer. Eu tenho que temer o meu pecado, que eu fiz um pecado. Você fez um pecado, você vai receber o que você precisa, mas você vai ter o que Hashem quer. Não é aqui, aconteceu alguma coisa, porque aconteceu e deveria... Não, eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar em Hashem. Olha, tinha que ter acontecido aquilo, tinha que ter acontecido. Eu sou um grande tzadik, não faço nada de errado. Por que aconteceu isso? Ele está menael, ele está organizando, ele está dirigindo esse mundo. Não tem aqui uma vírgula fora do lugar. Está tudo certo. Se eu tenho isso como confiança, confio em Hashem totalmente nisso, nada vai me trazer o temor. Nada. Eu não vou ter medo de nada. Na verdade, só vou temer Hashem. É Ele que está organizando tudo. O que deveria acontecer, vai acontecer. Eu tenho medo de pegar avião. O que adianta? Você vai ter medo de pegar avião. O carro é pior do que avião. Você tem mais acidente de carro do que avião. Carro você não tem, porque avião você tem. Então, não tem necessidade de ter o temor. Tá? Porque nós temos que ter fé que tudo que vai acontecer tem que acontecer. E é isso que Yaakov e Moshe, eles erraram. Yaakov Avinu e Moshe Rabbeinu erraram nisso, porque eles tinham que ter confiança em Hashem. E mais do que isso, o Rebbe ele fala uma coisa muito interessante sobre Moshe. Moshe está escrito lá que ele teve medo, né? E logo depois está escrito Vaishma Yaakov, Vaishma Paró, e o faraó escutou sobre Moshe, que Moshe matou um egípcio. O que acontece aqui? Olha o que o Rebbe falou. Se Moshe não tivesse tido esse medo, esse sentimento de medo, Paró não teria escutado. Faraó não teria escutado. Às vezes o nosso medo, ele traz consequência. Como o Rebbe, na verdade, os outros Rebbes, eles falam uma coisa em Yiddish, tem uma frase que é Trach git, Vezain git. O que é isso, Silvio e Júlio?
que é isso? Trach git vezaint git. O pessoal não sabe Yiddish? Eu não sei Yiddish. Tira aí o microfone e fala para todo mundo, Silvio. Fique bem, mas o Trach git eu não sei o que é, mas o Zain git... Pense, como fala pensar? Denken. Trach gut, na verdade eles falavam em russo, né? Trach gut vezain gut. Pense bem e vai ser bem. Quer dizer, isso na prática. Se eu tiver bons pensamentos, não ter medo, não, vou conseguir fazer tal coisa, isso vai me trazer só o resultado bom. É isso que vai acontecer. Então, aqui é o que a Torá nos ensina, isso que o Midrash falou, que eles erraram em Yaakov e Moshe, eles erraram em temer, não tem que ter medo, mesmo que Yaakov, ele não tinha méritos, talvez ele não tivesse méritos, porque ele não respeitou o pai, porque ele casou com 2 irmãs, não importa. Não importa. Deixa Hashem vai resolver o que vai acontecer. Não tem que ter medo. Deixa o que vai acontecer, vai ter que acontecer. É que nem um rabino, ele chegou para a Keilah dele, né, para a comunidade dele, e falou, não precisam se preocupar, joguem na loteria, vocês vão ganhar. Um judeu lá, ele ouviu isso, ele no mesmo dia, ele ligou para o patrão, falou, me libera, eu tô pedindo as contas. Pediu as contas, jogou na loteria, 1 semana não ganhou, 2 semanas não ganhou, 3 semanas, e as contas começaram a vir. Aí ele foi reclamar, Rabino, você falou que vai ganhar. Aqui está acumulado 2 milhões, tá, e eu não estou ganhando. O Rabino falou, não, esse próximo jogo vai ter. Vai ganhar de qualquer jeito. Você já jogou? Já? Eu te compro por 100 mil, eu te compro esse bilhete. Aí o judeu começou a pensar, melhor os 100 mil do que, né? Talvez não vai ganhar. Aí ele falou, tá bom, Rabino, eu vendo. Aí ele falou, esse é seu problema. Esse é seu problema. O problema é que você não tem fé. Você não acredita de verdade. E é por isso que você não ganha. Pense bem e vai ser bom. Então é isso que nós temos de aprendizado nessa paraxá. Não temer. Nós aprendemos com temor que não devemos temer. Nós devemos confiar mais em Hashem. Às vezes é mais difícil, como nós começamos. Nós somos seres humanos, mas nós não precisamos praticar tudo isso. Uma coisa interessante, a palavra daga, que quer dizer preocupação em hebraico, tem a letra Aleph, Gimel, Dalet e Rei, daga. Que letra falta? Tem Aleph, Gimel, Dalet e Rei. Qual letra está faltando? Bet. Eu vi o Silvio, eu vi o lábio do Silvio. Bet. O que é Bet? Bitachon. Confiança. Quem tem confiança não tem preocupações. Então, que esperamos aprender realmente dessa paraxá, termos mais confiança em Hashem e possamos realmente ir para frente e fazermos as práticas boas e Hashem vai dar brachá para todos nós. Perguntas? Temos mais 2 minutos aí para perguntas. A gente tem que reforçar isso com salmos, né? O Teilim, bom que você falou, o Teilim ele traz, na verdade não deu tempo aqui de falar de David Amelech, como ele confiava em Hashem, e inclusive tem uma passagem lá que quando veio o filho dele, Absalom, ele queria ser o rei, e ele foi perseguido, e etc., uma coisa, vou contar rapidinho que nós não temos muito tempo, mas ele era o rei, ele era um ungido, né? Ele tinha só 10 pessoas, chegou para ele, o Rosh Sanedrin, o chefe do Sanedrio, chegou para ele e falou, sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque você pegou a realeza de Shaul, tá? E aí, o que estava com ele falou, ele merece a morte. Ele tá falando desse jeito com o rei, por lei ele merece a morte. David, ele falou, não mexa nele. Se ele falou isso para mim, é porque eu merecia receber isso. Então, David Amelech, que escreveu a maioria dos salmos, realmente tem muito a nos ensinar, e os salmos, ele tem uma força muito grande.
Ele dá um bitachon, ele dá uma confiança. Muito bem, Silvio. Ok. É isso aí, pessoal. Muito bem. Qualquer dúvida, por favor, podem perguntar lá no WhatsApp. Pode ser particular também. E é isso aí, pessoal. Um bom aí. Hoje é quarta, já entramos na quinta-feira. Preparação para Shabbat. Que tenhamos um ótimo Shabbat com muita saúde para todos. Obrigada, Rabino. Foi ótimo, viu? Baruch Shabbat Hashem. shalom. Obrigado. Boa noite. Tudo de Boa bom. noite. Boa noite.